MP catarinense, o Tribunal de Justiça e a Polícia Civil lançam mais uma ferramenta para a prevenção e o combate à violência doméstica contra as mulheres, o Formulário de Avaliação de Risco. Para saber mais detalhes, eu converso com a Procuradora de Justiça, Cristiane Rosália Bel. Olá, Procuradora. Como é que surgiu a ideia deste formulário? Olá! A ideia de aplicação do formulário de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher, ele surgiu da necessidade de se dar maior efetividade à proteção a essa mulher vítima de violência. O lançamento do sistema do formulário de avaliação de risco se deu na data de hoje, mas esse sistema é fruto de uma construção de várias instituições já há alguns anos. Em Santa Catarina, tivemos o primeiro formulário de avaliação de risco criado e aplicado pela Polícia Militar, que é um marco histórico para o nosso estado. Mas nesse interim, alguns outros estados também já utilizavam esse recurso de avaliação de risco. Mas foi a partir de estudos promovidos pelo Conselho Nacional do Ministério Público e pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da revisão de modelos mais significativos de formulários de risco, tanto internacionais, alguns da União Europeia, com destaque para Portugal, também dos Estados Unidos, da Austrália, do Canadá, e também de formulários brasileiros. Que cada qual chegou, por meio do estudo de cada um deles, se chegou à criação do formulário único. E esse formulário único, então, ele surge por meio de uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, em conjunto com o Conselho Nacional de Justiça, que oficializaram, em fevereiro de 2020, a adoção de um único formulário nacional para se identificar, então, os riscos de violência doméstica enfrentados pelas mulheres que procuram ajuda no sistema de segurança e de justiça. E essa instituição do formulário, então, virou lei em 2021. E diante desse desafio é que foi firmado, então, o convênio entre o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o Ministério Público de Santa Catarina e a Secretaria de Segurança Pública pela Polícia Civil, em dezembro de 2020, para que, então, esse formulário, que ele vai ser aplicado no Brasil inteiro, ele tenha um sistema de aplicação dentro do estado de Santa Catarina. Procuradora, e na prática, como que o formulário de avaliação de risco vai funcionar? Então, o formulário já foi definido pelos conselhos lá quando da resolução. Então, o formulário já está formulado. Mas o que está sendo lançado hoje em Santa Catarina é o sistema que vai trabalhar esse formulário, que isso é de extrema importância. Por quê? Porque esse sistema é a ferramenta que vamos utilizar para que haja o preenchimento desse formulário e que as instituições que vão trabalhar com essa mulher vítima de violência tenham acesso a esses dados, evitando que seja a mulher vítima de violência revitimizada. E também trazendo possibilidades de cruzamento de dados sobre o histórico do possível agressor e também o histórico da vítima e todo o contexto de violência em que se deu aqueles fatos que estão sendo avaliados. Né? Entre os questionamentos que a vítima deverá responder, porque esse questionário ele vai ser submetido à vítima, né? Estão, por exemplo, para se ter uma ideia, se ela está grávida, se possui alguma vulnerabilidade física ou mental, se o autor da agressão tem acesso a armas, se está desempregado, se já houve alguma tentativa de suicídio por parte do autor da violência, se o autor da violência faz uso de drogas ou de álcool, se os filhos já presenciaram as agressões. Dependendo das respostas, são dados os encaminhamentos do caso. Por exemplo, aplicação de medidas protetivas de urgência, como afastamento do agressor do lar, acolhimento da vítima em instituições especializadas, encaminhamento do autor da violência a programas de reflexão psicossocial, orientação das partes para serviços de emprego e renda e condução das vítimas também ao programa de apoio psicológico, entre outras providências. E também há a medida extrema de decretação da prisão preventiva do suposto agressor nos casos de descumprimento das medidas protetivas com riscos de aumento de violência, por exemplo, né?
Procuradora, e quais os próximos passos para o aperfeiçoamento do sistema deste formulário de avaliação de risco? O modelo de formulário nacional de avaliação de risco, aprovado por lei, também pode ser aplicado por outros órgãos, e também por entidades públicas e privadas que atuam na área de prevenção e de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, será elaborado um cronograma em Santa Catarina de adesão dessas instituições ao preenchimento do formulário e de acesso ao formulário, né? E já iniciou-se tratativas com a Polícia Militar e com o IGP para que essas duas instituições já venham a fazer parte do sistema de aplicação do formulário. Santa Catarina passa a usar o sistema desde hoje, né? E que deve se dar por profissionais capacitados, porque já houveram várias capacitações nesse sentido, tanto no Poder Judiciário, como no Ministério Público, como na Polícia Civil. Esses profissionais capacitados, eles devem ouvir, fazer a escuta qualificada da vítima, né? A fim de que a mulher vítima de violência que está sendo atendida sinta confiança realmente para prosseguir no processo de rompimento desse ciclo de violência. Considerando que temos registrado 22 feminicídios em Santa Catarina de janeiro a julho desse ano, um número elevado, não obstante ainda ser menor do que no mesmo período no ano passado, quando se registrou 31 feminicídios. Considerando essa situação grave que nós vivemos no Estado, e que não é só do nosso Estado, é nacional e até mundial, mas, enfim, cuidando aqui de Santa Catarina, a gente tem certeza que essa ferramenta é fundamental para a proteção do Estado às mulheres vítimas de violência, pois ela vai evitar a escalada da violência e o pior resultado que pode ocorrer, que é o feminicídio. Ok, procuradora, obrigada pela entrevista.